por ano, quantos novos doentes vocês detectam na cidade? Qual é a média? Olha, a nossa média é de 50 pacientes novos, entre HIV e doentes de AIDS, né? Certo. HIV é quando ele tem o vírus, mas a doença ainda não se manifestou, é isso? E os doentes de AIDS, que já está com a doença manifestada, é isso? Isso. A doença é que, assim, a imunidade dele chega num determinado ponto que ele começa a ter uma pneumonia, por exemplo, pode ser um fator grave, né? São as chamadas doenças oportunistas, Exatamente. Porque a imunidade dele fica mais baixa, exatamente. Né? Então, ele começa a manifestar estas doenças, então ele é chamado de doente de AIDS. E muitas vezes o doente morre por causa de outras doenças, né? Por causa de outras ocorrências, Sim, como geralmente, a pneumonia, enfim. Ele morre por conta de outras doenças mesmo, né? Por exemplo, ele tem uma pneumonia que vai se agravar ao ponto de levá-lo à morte. Quais são as outras doenças oportunistas que ele pode desenvolver? Olha, ele pode ter outras DSTs, né? Ele é uma porta aberta para outras DSTs, ele pode ter... desenvolver algum tipo de câncer, toxoplasmose, né? São doenças incomuns numa pessoa que está com a imunidade boa, no paciente de AIDS, elas são mais agravantes. Potencialmente mais graves. Isso. Agora, Sandra, a gente estava falando que muita gente tem medo de fazer o teste, né? Porque eu tenho medo que dê positivo e aí, né, vira um drama. Há algum sinal de alerta? Por exemplo, a pessoa nem imagina que ela possa ter o vírus da doença. Há algum sinal de alerta em relação à AIDS? Sim, nos primeiros meses ela não vai ter, porque quando o vírus entra no organismo, a pessoa é como se fosse um estado, como se tivesse uma dengue, por exemplo. Você pode ter uma febre, uma dor no corpo, mas não vai passar na sua cabeça que isso seja AIDS. Isso vai passar, como se fosse uma gripe, né? Depois de um determinado tempo, você começa a ter suores noturnos, emagrecimento muito rápido, né? Febres, que você não sabe a origem. Isso tudo são indicadores, né? Então, você procurar e fazer, principalmente se você teve uma situação de risco. Isso vai significar que a pessoa já está com o vírus há muito tempo, né? Sim, há um determinado tempo. Porque na fase aguda, que é essa fase que você se sente mal, como se você estivesse com a gripe, lá no ambulatório, como os médicos mesmo falam, eles nunca tiveram um caso na fase aguda, que é essa fase inicial, no período que ele adquiriu o vírus. Porque quando o vírus entra no seu organismo, ele leva em média 60 dias para poder ser detectado pelos exames, né, que a gente chama de janela imunológica. Então, se você vai hoje, faz o teste, nós vamos pedir para que você retorne daí 60 dias para fazer um outro teste, né, que é a janela. Então, nesse período, dificilmente o médico vai conseguir detectar, né? Tá. Bom, a gente falou da doença, falou aqui do receio que as pessoas têm em fazer os exames, falamos dos exames, agora vamos falar de prevenção. Sim. Qual é a melhor forma de se prevenir contra a AIDS? Camisinha em todas as relações, seja sexo oral, anal ou vaginal. Até com parceiro fixo, isso é importante? É importante, porque você nunca sabe, você sabe o que você fez, você nunca sabe o que o outro fez, né? Então, a gente sabe que existem muitos casos conosco que, depois que o marido morreu, que a mulher descobriu que tinha o vírus, né? E ela sempre confiou, nunca usou preservativo. Então, assim, camisinha em todas as relações. Tá certo. É a única solução. E vamos falar o que pega e o que não pega a AIDS? De Sim. que forma que o vírus é transmitido? Vamos lembrar. Através de sangue e através de líquidos sexuais, né? Como eu disse, e através da sua mãe, da mãe para o filho, né? Durante a gestação. Então, que a gente chama de transmissão vertical. Então, toda mulher gestante faça o teste HIV, quer dizer, já é obrigatório no primeiro e no terceiro trimestre, né? Porque se ela for detectada positiva, tem tratamento, ela vai fazer o tratamento, o seu bebê vai receber o tratamento. E o neném nasce saudável. E o neném, a possibilidade do neném nascer sem o vírus é quase zero, né? E lembrando também que
o vírus é transmitido para o bebê a partir do leite materno também, né? Quando a mãe ganha o seu ela bebê, não pode amamentar, ela não pode amamentar seu bebê. Nós fornecemos a ela a fórmula infantil até o 6º mês de vida para que esse bebê não seja amamentado. Ah, né? tá. Então, nosso serviço oferece também o leite para a mãe não amamentar seu bebê. Eu falei do sangue. Então, não compartilhar agulhas e seringas. Quem usa droga injetável, né? Se você usa, tem o seu próprio kit, não divida isso com outras pessoas, porque você pode estar transmitindo, ou pegando de alguém ou transmitindo para alguém, né? Você falou, isso é uma coisa interessante que me fez lembrar a Prefeitura de Santos, que lá na década de 90, a Prefeitura passou a distribuir seringas descartáveis para os viciados em drogas injetáveis, né? Exatamente para evitar a proliferação do vírus. Chama redução de danos, né? Pois é, isso começou lá na Prefeitura de Santos. Sim. Existe ainda até hoje. Vários locais oferecem esse kit para que as pessoas não compartilhem agulhas e seringas. Tá certo, bem, então é possível conviver bem com a doença, sim, manter uma qualidade de vida razoável, mas é preciso que as pessoas também sejam conscientes, né, Sandra? Sim, muito. Eu só queria dizer que o município oferta a seus munícipes preservativo em todas as unidades de saúde. Estão disponíveis gratuitamente, sem você ter que pedir para alguém. É só chegar e retirar. E tem preservativo masculino e feminino. Ainda há muito pudor no caso do feminino? Há uma certa resistência ainda para o uso? Não digo que é pudor. As próprias mulheres têm preconceito com o preservativo feminino. Por quê? Porque ele é meio desajeitado, ele é grande, mas quem usa gosta e é adepto. Nós temos ele no nosso serviço, então quem tiver interesse de conhecer, quem não conhece e gostaria de conhecer, pode nos procurar. Quem faz uso também nos procura, porque ele não fica na unidade de saúde, nas unidades de saúde. Ele fica conosco porque ele é um insumo muito caro, nem todo mundo usa, né? Então, para não haver desperdício, fica conosco. E onde é que as pessoas podem procurar para conhecer? Na Rua Afonso Pena, 1537, no Postão. Certo, ali no bairro Vila Mendonça. Isso. Rua Afonso Pena, 1537. Tem algum telefone para contato? Tem o 3622-3895 e 3623-5550. Então, 3623-5550, 3622-3855. Qual que é o? 3622-3895. 3895, Rua Afonso Pena, 1537. Lá vocês também fazem o teste? Fazemos o teste. Ofertamos o teste para a população. Então, tá certo. E só para lembrar, a Sandra ressaltou isso aqui, eu vou repetir, é que é possível ter uma qualidade de vida, sim, razoável com a doença, né? Quem já tem o vírus e quem desenvolveu a doença. Mas, só para lembrar que a doença ainda mata, e são cerca de 20 pessoas que morrem em Araçatuba por ano por causa da AIDS, né, Sandra? Exatamente. São pessoas que ou chegam tardiamente no nosso serviço, né, porque diagnosticaram muito tarde, e às vezes a gente não tem mais o que fazer, né? E pessoas também que não fazem o uso adequado do medicamento, porque o medicamento está disponível, mas a pessoa tem que fazer o uso adequado, porque você também vai morrer. E né? É para o resto da vida. Sim, é para o resto da vida. Então, tá certo. Sandra, muito obrigada pela sua presença aqui hoje.